E agora nós vamos falar sobre publicidade infantil. Uma pesquisa internacional mostrou que 80% das decisões de compra das famílias são influenciadas pelas crianças. Em geral, os pequenos pedem produtos alimentícios, seguidos por brinquedos e roupas. Na pesquisa, foi possível comprovar que a propaganda infantil também estimula o materialismo, o individualismo e a violência. E para falar sobre este assunto e como a publicidade age e influencia na vida das crianças, Caroline Guimarães conversa com o psicólogo Nelson Vieira. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre a publicidade infantil e seus efeitos nas crianças. Para falar sobre esse tema, estou aqui ao meu lado o Dr. Nelson Vieira, ele que é psicólogo. Muito obrigada, Dr. Nelson. Eu que agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos. Uma pesquisa internacional aponta que 80% do que uma família consome é influenciado pelos gostos de uma criança. Isso é uma realidade que preocupa? Muito, preocupa muito, principalmente porque as crianças, elas não têm o discernimento necessário para compreender aquilo que ela realmente precisa e aquilo que ela somente quer. Então, se com nós adultos o que acontece é que muitas vezes nós somos influenciados pelos desejos daquilo que nós não temos e isso vai gerando um sentimento de frustração e consequentemente isso vai evoluindo para um nível de ansiedade muito grande porque as pessoas passam a se concentrar naquilo que não tem ao invés de se concentrar naquilo que tem. Imagina os efeitos sobre uma criança. Realmente. E no caso, como você, como psicólogo, ou como os profissionais de uma forma geral, veem os efeitos dessa publicidade? É uma publicidade, o que a gente consome normalmente aqui no Brasil, aqui no estado do Pará. Como é que vocês veem essa publicidade veiculada? Bom, essa publicidade ela tem um impacto muito grande no comportamento das crianças porque acaba gerando um nível de isolamento, um nível de estresse. A criança ela vai se sentindo frustrada e olha, ao contrário do que muita gente pensa, o sentimento de frustração é saudável e é necessário nas fases de desenvolvimento infantil, para que quando ela chegue na fase adulta, ela saiba dar valor naquilo que ela tem, naquilo que ela conquistou. Mas as crianças, elas perderam o gosto, muitas vezes, ou o interesse, num nível geral, pela conquista das coisas que lhes são realmente importantes. Então, para a criança, tudo o que ela vê, praticamente, ela quer. E a propaganda, ela está em todos os lugares. Ela está na internet, está na TV, está na rádio, ou seja, e as crianças dificilmente ouvem rádio, mas assim, principalmente na internet e principalmente na televisão, as crianças acabam sendo influenciadas para consumir alimentos, para consumir brinquedos, para consumir sobretudo tecnologia, né? Então, tudo que a criança vê praticamente, eu preciso disso, mas será que ela precisa realmente disso? Então, cabe aos pais, né? Porque a mídia está fazendo o papel dela, a publicidade está fazendo o papel dela. Agora, cabe aos pais de dar mais carinho, de dar mais atenção, de fazer com que a criança se exercite mais, para que ela não tenha tanto esse sentimento da falta daquilo que ela não tem, mas valorize aquilo que ela tem. Muitas pessoas dizem que os pais precisam controlar aquilo que a criança está consumindo na televisão. No caso da publicidade é um pouco mais complicado de se fazer, né? É bem mais complicado. Controlar o acesso da criança hoje às redes sociais já é uma coisa complicada. Imagina você ter que trabalhar, você tem que fazer uma série de coisas, série de afazeres no dia a dia e ainda ter que dar conta, né, do que a criança acessa ou deixa de acessar, porque está tudo muito mais disponível do que estava há 30 anos, na época da nossa infância. Então, hoje, as crianças elas têm acesso a tanta informação, mas tanta informação, que pode bagunçar um pouquinho a cabeça e, consequentemente, os sentimentos dessa criança. E isso pode levá-la a um nível de estresse antes do que ela poderia ter, sabe? Então, nas fases de desenvolvimento da infância, é importante que a criança possa brincar, que ela possa se divertir, que ela possa, sabe, interagir com outras crianças, que ela possa fazer mais leituras, em livros mesmo, né? Não apenas nos e-books, agora nos audiobooks que as crianças ouvem também, né? Hoje as crianças estão muito ligadas a séries, estão muito ligadas a videogames, estão muito ligadas à tecnologia de uma maneira geral. Os nossos presentes antigamente era
era carrinho de pilha. Hoje as crianças já querem o celular da moda, já querem o último modelo de iPhone por aí. E quando não recebe, há aquela frustração, aquela raiva de não poder ter ou de não receber esse presente. E principalmente quando ela desenvolve parâmetros de comparação, porque ela vai comparar com o coleguinha do lado, sabe? Antigamente tinha uma propaganda, olha, eu tenho, você não tem, olha, eu tenho, você não tem. E hoje, na escola, o coleguinha acaba sendo sarcástico, olha, eu tenho, você não tem, e esse teu celular não é legal. Então, a criança, ela vai internalizando isso vai tornando a criança cada vez mais ansiosa, e quando ela pede alguma coisa, algum bem de consumo para o pai, e o pai se nega a dar, se ela não está acostumada a receber ou não, Deus nos acuda, né? O que pode acontecer, mas assim, é importante que os pais digam não. Os pais não têm controle sobre o que a criança acessa, até porque a publicidade invade a nossa casa, invade o nosso lar, sem pedir licença. Então, nós não temos controle sobre isso, mas nós temos total controle sobre a educação sobre a educação que nós damos para os nossos filhos. Em outras palavras, é muito importante que as crianças experimentem realmente esse sentimento de frustração inicial, mas que depois ela vai entender o porquê de cada coisa. Existem pais que dizem para os filhos, não tem problema, dinheiro foi feito para gastar. Eu penso o seguinte, que o dinheiro ele foi feito para te trazer segurança e felicidade, desde que utilizado com moderação. Se você ensina a criança que o dinheiro é para gastar, a criança ela vai aprender a consumir, ela não vai aprender a valorizar aquilo que ela tem. E depois as consequências são drásticas, por quê? Porque quando ela se torna um adulto, ela vai gastar até o último centavo do salário dela e depois vai fazer parte desses milhões de brasileiros endividados aí. Exatamente. A pesquisa também aponta que a propaganda infantil ela estimula muito o materialismo, o individualismo e a violência. Isso, na infância, se a gente for pensar a longo prazo, é um resultado catastrófico. Catastrófico principalmente porque as crianças, como elas não têm tanto discernimento das coisas, elas não entenderam aquilo que elas podem ter por conquista. Então, se ela não experimenta o sentimento da perda, ela, consequentemente, ela não vai dar valor para as outras pessoas, até chegar numa fase de adolescência e quando, na primeira decepção amorosa, ele se sente no direito, né, da outra pessoa, ou seja, da possessão, sabe? Então é importante que as crianças experimentem realmente esse sentimento de perda, esse sentimento de frustração, e pais, entendam uma coisa, isso é saudável e é necessário na fase infantil. Quem ama, educa. Amar é diferente de simplesmente dar carinho, dar atenção, é diferente de afeto. Amar não é simplesmente dizer sim para os seus filhos, ou seja, se ele já tem carinho, se ele tem amor dentro de casa, se ele tem educação suficiente, é importante um pouquinho de disciplina para que ele aprenda a ser um cidadão, um bom cidadão, para que ele entenda o que é dele e o que é do outro, para que ele possa compreender o que é necessário para ele e o que é necessário para o outro. Pode envolver as crianças, inclusive, em atividades filantrópicas, se envolvendo na comunidade, na igreja, sabe, independente da religião que ele faça parte, se não faz parte de religião, mas existem várias ONGs, para que ele possa conhecer de fato a realidade daquelas crianças que realmente precisam, às vezes, de um alimento, que precisa realmente de um brinquedo, que precisa até de um afeto e não tem afeto, e que ele tem tudo isso, mas que ele ainda quer mais, e ainda quer mais, e ainda quer mais, mas porque ele não tem parâmetros, ele não tem discernimento para compreender aquilo que é necessário e daquilo que não é. Tem inclusive uma pesquisa que diz que pessoas que fazem ações de caridade, que se doam de alguma forma, descobrem felicidade nisso. Seria interessante mostrar a felicidade sendo recebida de uma forma boa, de você fazendo uma caridade, do que você consumindo, sendo feliz com aquilo que você está consumindo, né? Exatamente, até porque quando ele se depara com a realidade dos fatos, quando ele vai e presencia a realidade dos fatos, isso pode tocar o coração daquela criança para que ele seja um cidadão de bem, para que ele seja mais um brasileiro que se esforce para fazer a diferença no mundo, para fazer a diferença na sociedade e, consequentemente, ser uma pessoa mais feliz. Existe uma pesquisa sobre a felicidade que aponta que o principal fator que impacta na felicidade, diretamente na felicidade das pessoas, Caroline, é justamente uma boa interação familiar
e um relacionamento saudável com amigos e com as pessoas. Em último lugar, pasme, isso é uma pesquisa científica, em último lugar ficou a questão do dinheiro e do consumo. Até porque esse consumismo exagerado pode levar a uma dependência também, tal qual a dependência química, tal qual a dependência tecnológica, pode levar a uma dependência onde as pessoas, ao se sentirem ansiosas, ela precisa consumir alguma coisa que ela nunca vai usar na vida. Imagina só, então, quando tem tantas pessoas precisando de você, às vezes precisando serem ouvidas, precisando de um pouquinho só de atenção, não estou falando nem de coisas materiais, mas que muitas vezes a gente se vira as costas para aqueles que realmente precisam. Então, isso também traz felicidade, como você disse no início. Muito bem, é disso que a gente precisa. Dr. Nelson, muito obrigada por estar aqui conosco. Seja sempre bem-vindo na TV Nazaré, viu? Eu que agradeço a você, Caroline, e agradeço a você que está aí em casa. Muito bem.